Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula de hoje nós iremos tratar sobre conhecimento científico e os demais tipos de conhecimento que nós temos. Mas antes de tudo, nós temos que saber o que de fato é o conhecimento. O conhecimento nada mais é do que a compreensão que o ser humano tem das coisas que o cercam. É a partir do momento que ele consegue entender a sua realidade que ele tem agora a construção do seu conhecimento, tá? Nós temos, por exemplo, a construção do esquimó, que é o iglu. A partir do momento que ele consegue entender que ele precisa se proteger e proteger a sua família das tempestades de neve, ele agora, compreendendo sua realidade, ele vai agora aprender a como utilizar a neve, a própria neve, para construir a sua moradia e proteger-se das tempestades, tá? Então, a necessidade de sobrevivência faz com que nós tenhamos a capacidade de adquirir a cada desafio um pouco mais de conhecimento. Então, conhecimento nada mais é do que o conjunto de saberes que nós adquirimos durante a nossa vida, saberes tais que a gente pode tanto aprender como ensinar ao nosso próximo. E esses saberes eles são construídos exatamente a partir da compreensão da realidade que nos cerca. Nós temos na ciência pelo menos 4 tipos de conhecimentos. É o conhecimento empírico, o filosófico, o científico e o teológico. O conhecimento empírico é aquele que nós construímos com base na observação, tá? A observação do ser humano para os fenômenos naturais faz com que nós aprendamos com aquilo ali. Por exemplo, o esquimó, quando ele pretendeu ocupar as terras onde tem-se as tempestades de neve, ele percebeu que quando ele entrava numa caverna, ele conseguia proteger a si e a sua família. Então, por uma observação simples de quando ele entrava dentro da caverna e se protegia, ele agora criou-se um senso comum de que uma estrutura em que consegue se cobrir, né, das intempéries naturais, ele consegue agora proteger a si próprio e a sua família. E a partir dessa compreensão básica, né, ele consegue agora vislumbrar, prospectar uma construção que simule a caverna, tá? E a partir da tentativa e erro, essas tentativas e erros feitas de forma sucessivas, constantemente com base na observação. Ele primeiro tentou colocar alguns blocos de neve e aquilo ali acabou não suportando e veio a ruir, tá? Ele tentou novamente de outra forma e veio a ruir novamente, até que, após sucessivas tentativas e, claro, sucessivos erros, eles conseguiram fazer de fato a construção em forma de cúpula que cada bloco se ajustando um ao outro conseguiu dar sustentação estrutural para a sua habitação, para o iglu, né? E o interessante do conhecimento empírico, que é feito sob a observação, é que ele não requer validação. Um exemplo muito clássico aqui na nossa região é aquelas pessoas que conseguem, a partir do tempo, de como está o céu, de como está a questão do vento, saber quando irá chover e quando não irá chover, tá? Ele não necessita provar cientificamente que quando o tempo, as nuvens aparecem, o tempo se fecha, vai chover. Aquilo foi construído a partir de anos de observação constante. E mesmo que não necessita de validação, de fato, quanto o tempo fecha e venta de uma forma com que ele percebe que vai vir chuva, vem a chuva. Então, o conhecimento empírico ele tem tamanha importância durante gerações da nossa sociedade, tá? Os nossos antepassados, eles plantavam, eles colhiam
sem prova científica nenhuma, apenas com empirismo. E assim, as sociedades antepassadas sobreviveram e chegaram até nós. Ok, nós temos também o conhecimento filosófico, que é baseado na lógica, na reflexão e também não precisa ser testado. Tá? O conhecimento filosófico ele não trabalha com as coisas materiais, ele trabalha com as coisas imateriais. Por exemplo, se nós considerarmos dois iglus vizinhos um ao outro, tá? E vamos supor que essa sociedade tente ser igualitária entre todos. Ou seja, na hora que um esquimó for construir o seu iglu, ele não vai querer fazer o seu iglu mais alto do que o do vizinho, porque a sociedade tem a tendência de ser igualitária, tá? Então, essa questão de igualdade entre as pessoas basicamente é um sentimento. O esquimó quer ser igual ao seu vizinho. Não é uma coisa material, tá? Um objeto. É que a gente pode... A sensação de querer ser igual aos demais não é algo que a gente apalpa. Então, basicamente, é um conhecimento filosófico. Ele sabe que se ele fizer a casa igual ao do vizinho, ele vai ter ali, ele sabe, ele conhece que aquilo trará para ele uma sociedade igualitária, tá? E então, a partir do conhecimento que ele sabe das coisas imateriais, ele traz para si e acaba executando. Nós temos também o conhecimento científico, tá? Ele é caracterizado por métodos, metodologia. Agora, eu vou fazer uma ação que tem condições de ser minuciosamente descrita, tá? Eu vou pegar um bloco de gelo, de neve, da construção dos esquimós, que é o iglu, e esse bloco eu vou submeter a uma força de compressão, e a partir dessa força de compressão eu vou obter a tensão, que é aquele bloco resiste antes de se romper a compressão. Então eu peguei o bloco, submeti uma força conhecida, então existe ali um passo a passo, um método. E o interessante é que o conhecimento científico ele tem como característica a reprodução. Eu consigo, em outro momento, em outro iglu, pegar um bloco de gelo com as mesmas dimensões, com o mesmo tipo de gelo e submeter a mesma força. E possivelmente, se outro fator externo não interferir no experimento, nós teremos a mesma tensão de ruptura do bloco, tá? Então, a metodologia ele é um passo a passo que a partir do momento que outro cientista trilha esse passo a passo, ele deve sim chegar ao mesmo resultado, tá? Então, quando a gente fala de passo a passo, de pegar o bloco e aplicar uma força, nós estamos falando de uma palavra muito importante que é a experimentação. No conhecimento científico, nós temos que ele é construído a partir de experimentação, feita com base em uma metodologia. É um experimento que eu vou fazer com base no passo a passo previamente descrito, tá? Nós podemos também, hoje, né, que a gente tem as ciências da computação à nossa disposição, fazer simulações, tá? Ao invés de construir um iglu dentro de um laboratório e verificar como que as tensões são distribuídas nos blocos, eu posso simplesmente dispor de um software e fazer uma simulação de como funcionaria as tensões no iglu, tá? E a partir dessa consideração dos resultados que eu obter na simulação, eu posso fazer uma construção otimizada lá na prática, tá? Então, o conhecimento científico, ele é aquele que eu faço testes, experimentos, e a partir de resultados que eu valido por esses testes, essas simulações, esses experimentos, claro, sempre baseado em um passo a passo muito bem descrito, que é a metodologia, a gente consegue, por fim, obter os resultados. E esses resultados, eles entram com algo que irá acrescentar o conhecimento que a sociedade tem
cientificamente sobre aquele tema que a gente está tratando, tá? Nós temos também o conhecimento teológico, que é baseado na fé. E pela própria natureza da fé, ele não necessita de qualquer validação, tá? O conhecimento teológico sempre vai nos levar a questões de divindades, de algo sobrenatural, tá? E que, pela natureza do seu próprio tipo de conhecimento, né, não necessita de validação, tá ok? Então, essa é a aula sobre conhecimento científico e os seus demais tipos de conhecimento. Até a próxima aula. Abraço a todos.